Olha, o primeiro ponto que nós devemos entender acerca do plano salvífico de Deus é que nós não vamos compreendê-lo na sua plenitude. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram lá na diretoria divina, no conselho divino, sobre a forma de decreto, a forma de juízo, o que eles iriam realizar, como eles decidiram salvar o pecador, nós não compreendemos. Mas pela graça e misericórdia de Deus nos foi dado o conhecimento de como Deus exerceu. Como ele decidiu exercer lá na eternidade, nós não sabemos. Tanto que em Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, e quão insondáveis são os seus juízos e incompreensíveis os seus decretos. Nós não vamos compreender o meio que Deus decidiu salvar o pecador, mas nós vamos compreender como ele o executou, porque ele manifestou essa obra executiva em nossas vidas, na vida dos seus, da sua igreja, através da morte de Cristo. Quando nós tratamos de questões salvíficas, nós devemos entender que é um plano de Deus, um plano redentor da eternidade passada, que, se for da vontade dele, nós vamos compreender quando estivermos para sempre ao lado do Senhor. Mas é algo de fórum íntimo. Não é algo que nós devemos compreender na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento. Nós vamos compreender até onde as Escrituras nos permitem conhecer, e existem coisas que nós não conhecemos porque não nos foi revelado nem dentro das Escrituras, porque as coisas ocultas, as coisas não reveladas, pertencem ao Senhor. Mas nós compreendemos que todo aquele que confessar o nome do Senhor, este sim será salvo. Já que nós cremos que devemos confessar o nome do Senhor, Rafael, como é que eu confesso o nome do Senhor? Eu preciso levantar a minha mão e dizer: eu creio em Jesus, eu confesso o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Não basta fazer somente isso. Existem muitas pessoas que fazem isso e acham que estão salvas. Primeiro que a salvação, o arrependimento é todo um processo de vida, mudança de vida, procedimento diário, caráter, comportamento. A cada dia você buscar mais e mais uma mudança de vida, uma identidade cristã para se aproximar mais da perfeição de Cristo. Ele é o homem perfeito, ele é o Deus eterno. Então todo esse processo de salvação vai basear em uma vida de comunhão e intimidade com Ele, para cada dia estarmos mais próximos dele. Assim vamos manifestar que de fato somos novas criaturas. Mas basicamente, crer no Senhor Jesus Cristo, confessar no Senhor Jesus Cristo, é crer naquilo que Ele fez na obra do Calvário, que Ele morreu por nossos pecadores e pela sua igreja amada, pelos seus eleitos queridos, e ali na cruz do Calvário executou aquele plano do decreto eterno de Deus, que na eternidade Ele, o Pai e o Espírito Santo decidiram. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é uma profecia do profeta Joel. Joel 2,32 diz isso, falando sobre a vinda do Espírito Santo, e automaticamente ele já fala sobre todo um processo que iria acontecer até o dia do Senhor, desde a vinda do Espírito Santo até o dia do Senhor. Joel cita ali do versículo 28 até o versículo 32. E também o apóstolo Pedro cita isso aqui em Atos capítulo 2, versículo 21, quando ele, enfim, mostra ao povo de Israel o que estava acontecendo ali. Foi o que foi dito pelo profeta Joel, que nestes últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos os homens, sobre toda a carne. E no finalzinho ele cita, no versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o apóstolo Paulo cita isso aqui novamente: olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora tem uma pergunta: e aqueles que nunca ouviram o nome do Senhor? E aqueles que nunca ouviram a mensagem do Evangelho? Como é que essas pessoas serão salvas? Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo ele nos dá a resposta, ele apresenta ao menos essa mesma pergunta, que é a dúvida de muitos aqui. Olha, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Olha, é a mesma pergunta. A pergunta do vídeo é: como as pessoas que nunca ouviram o Evangelho serão salvas? Essa pergunta já havia sido feita ao apóstolo Paulo há muito tempo. Olha, como é que, pois, invocarão aqueles em que não creram, Paulo? Como crerão naquele que não ouviram? E ainda, como ouvirão se não há quem pregue? Quando nós lemos lá em Atos, o eunuco etíope, ele lendo o profeta Isaías,
Então Filipe se aproxima dele e diz: você entende o que você está lendo? Ele vai dizer: como é que eu posso entender, como é que eu vou compreender, como é que eu vou crer se não tem ninguém para me ensinar, se não tem ninguém para me explicar, não tem ninguém para pregar para mim? Então só existe uma maneira de você ser salvo. Você precisa crer no Senhor Jesus. Mas agora tem uma grande pergunta. Essa pergunta aqui. E as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, meus irmãos, como é que elas serão salvas? Como é que elas serão julgadas por Deus? Será que elas serão salvas ou será que elas serão condenadas? E será baseado em quê? As Escrituras Sagradas nos apresentam algo que nós denominamos como revelação geral. A revelação geral de Deus, eu vou até fazer um vídeo posteriormente explicando mais sobre isso. Nós temos a revelação geral de Deus. Dentro da revelação geral, nós temos a revelação de Deus na natureza, que encontramos a teofania natural e a teofania de milagres. E dentro da revelação geral de Deus, nós também temos a revelação de Deus por meio da consciência. Vou abrir aqui em Romanos capítulo 1 para mim explicar o primeiro tipo de maneira rápida para vocês. Deus ele se manifestou a todos os homens, todos, antes da cruz de Cristo, Deus se manifestou absolutamente a todos os homens, não somente Israel, mas até mesmo aqueles das áreas mais remotas, mais distantes, Deus se manifestou a eles. Então Deus se manifestou a eles como? Capítulo 1, versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer neles, ou seja, entre os homens, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Versículo 20 e 21 diz como é que Deus se manifestou? Através das coisas criadas. Versículo 20, tanto que Deus pode ser visto claramente. E no versículo 21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus através dessas coisas criadas, não o glorificaram como Deus. Então, Deus ele se manifestou a todos os homens, mas ao invés dos homens adorar esse único e verdadeiro Deus, eles fizeram imagens para si. O apóstolo Paulo ele diz que, olha, primeiro, em seus discursos se desvaneceram, ou seja, eles se tornaram fúteis em seus pensamentos, vaidosos, mesquinhos. Segundo, o seu coração insensato se obscureceu, cegueira e ignorância espiritual. E por fim, eles fizeram imagens de todo ser para si mesmos, caíram em idolatria, negaram a imagem do único e verdadeiro Deus que se revelou por meio das coisas criadas e que não é adorado por meio de imagens, e fizeram imagens para si. Por isso que o versículo 18 diz que Deus está muito irado, enfurecido, furioso contra a impiedade e injustiça dos homens que transformaram, deteram, suprimiram a verdade da manifestação de Deus em injustiça, em mentira. Não existe uma pessoa inocente diante de Deus. Deus se manifestou a todos através da revelação geral. A revelação geral também, meus irmãos, vou abrir aqui em Romanos capítulo 2, ela se manifesta através também da consciência. Deus se revela na consciência do homem. Como? Colocando nele um senso moral, um senso ético da lei dentro dos seus pensamentos, dentro do seu coração. Então a consciência do homem tem um senso de moralidade, tem um senso da lei de Deus, e esta condição permite ao homem reconhecer a existência de um Deus único e verdadeiro. Em Romanos capítulo 2, versículo 12, diz assim: porque todos que sem lei pecaram, está falando ali dos povos antigos, vamos supor, os assírios, os caldeus, os babilônicos, os egípcios, está falando de todo aquele povo, e está falando agora também, está falando também para agora sobre aquele índio que está lá na mata, na selva, está lá na floresta, para aqueles homens que estão lá, os esquimós que estão lá nas geleiras, nas áreas mais remotas. Essa mensagem aqui está falando para todos esses homens que não têm acesso algum à lei de Deus. E as escrituras dizem, olha, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, Israel no caso, pela lei serão julgados. Só que ele vai dizer algo importante, olha, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas são os que praticam a lei que são justificados. Porque quando os gentios que não têm a lei de Israel fazem naturalmente as coisas que são da lei, olha o senso de moralidade dentro do coração deles. Fazendo naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei,
para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, ou seja, a sua consciência testificando que a lei de Deus está dentro dos pensamentos dele. E os seus pensamentos, ora quer acusando-os, ora quer defendendo-os. E o versículo 15, aliás, 16, finaliza dizendo: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, os judeus ficam sem desculpa. A verdadeira circuncisão, tanto judeu quanto gentil, todos têm a lei. Só que os judeus receberam a lei diretamente escrita nas tábuas da lei. Os gentios não, eles têm essa mesma lei, mas em seus pensamentos. Então todos estão indesculpáveis diante de Deus. Dois esquimós estão lá na geleira agora. Aí um esquimó, ele olha para o sol, ele olha para alguma manifestação da natureza, da revelação geral. Ele olha para a revelação geral de Deus, olha para o sol. Sabe que se aquele esquimó ele for um eleito do Senhor, um escolhido do Senhor, sabe o que ele vai dizer? Olha que obra grandiosa, só pode ter um único e verdadeiro Deus por trás dessa criação. Então ele vai automaticamente ser atraído pela graça de Deus através da revelação geral. Agora aquele que não pertence ao Senhor, ele vai olhar para o sol e vai dizer: poxa vida, olha que Deus maravilhoso. Ele vai adorar a criação, a criatura, ao invés do Deus Todo-Poderoso que criou tudo atrás dos bastidores, meus irmãos. Agora tem um ponto importante. Algumas pessoas podem pensar: Rafael, então existem dois meios de salvação, um pela revelação geral e um pela morte de Jesus Cristo? Não, meu irmão, só existe um meio de salvação, que é por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que do Antigo Testamento, até aquelas que estão agora espalhadas em todos os cantos do mundo, que estão sendo alvos da revelação geral de Deus e pela graça de Deus são salvos, quando eles enxergam Deus através da revelação geral, essas pessoas são salvas não porque elas decidiram se salvar vendo e reconhecendo um Deus através dessa revelação geral. Elas são salvas porque os benefícios da cruz de Cristo, os resultados, as consequências da morte do Senhor Jesus, esse benefício é totalmente eficaz, a ponto de convergir nele, a ponto de atrair nele, a ponto de exercer nele, através da sua obra na cruz, essa obra salvífica de Deus que ele exerce pela sua salvação, pela sua revelação geral. Em outras palavras, Deus, ele salva sim outras pessoas através da sua revelação geral, mas essa revelação geral depende da obra eficaz de Cristo Jesus. Então o fato do índio olhar para o sol, a lua e enxergar um verdadeiro Deus por trás dessa criação, não é porque Deus está salvando ele por meio da revelação geral, mas porque em Cristo Jesus esta pessoa ela já foi eleita por Deus Pai para ser salva, segundo o próprio livro de Romanos nos menciona, Apocalipse 13 nos menciona, Apocalipse 17 nos menciona. Enfim, nós temos muitos textos mostrando que o Senhor Jesus, pelos benefícios dele na cruz do Calvário, ele salva aqueles que lhe pertencem de todas as épocas e de todas as gerações. E não somente ouvindo a mensagem do Evangelho em si, mas também através da sua revelação geral, que depende total e exclusivamente da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Esse plano de salvação de Deus, do início ao fim, depende única e exclusivamente da morte do Senhor Jesus Cristo, da morte e da sua ressurreição, ok? Bom, então é isso aí. Eu procurei resumir muita coisa. Se ainda tiverem dúvidas acerca deste assunto, deixe abaixo nos comentários, certo? O link do meu WhatsApp está aqui também na descrição. Só clicar aí e enviar suas dúvidas, suas curiosidades, suas discordâncias, críticas, ok? Nós podemos estudar juntos as Escrituras e assim juntos sermos edificados também. Não se esqueça, inscreva no canal. Vou procurar fazer essa união dos estudos do grupo com os vídeos aqui do YouTube, do canal, para todos nós sermos edificados.
Bom, ficamos por aqui. Espero ter contribuído com algo edificante para a sua vida e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Te convido novamente, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe, graça e paz.